Amigos das redes sociais, não tivemos a oportunidade de termos o nosso culto e a nossa live de adoração às 9 horas da manhã, mas graças a Deus estamos aqui nesse horário das 18 horas e esperamos estar alcançando você com toda a sua família. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus de todo o coração. Então Deus sabe todas as coisas, mas o que importa é que estamos tendo a oportunidade de trazer uma palavra ainda hoje, sendo domingo de adoração, sendo ainda um domingo onde tínhamos o costume de nos reunirmos aqui na casa de Deus, tanto pela manhã, nos cultos da manhã, nos cultos da tarde e nos cultos da noite, mas para não virarmos esse dia de domingo sem aquele alimento, sem aquela palavra, sem aquela comunhão espiritual, estamos aqui nesse culto das 18 horas, eu diretamente aqui do meu lugarzinho de sempre, do escritório pastoral. Acredito que você esteja na tua casa, na sala da tua casa, no teu quarto, junto com a tua família, e eu peço a sua atenção no máximo que você puder para tudo que vai acontecer por meio dessa transmissão, testemunhos, adoração, louvor, enfim, coisas boas vão acontecer por meio dessa transmissão da fé, desta live de adoração em o nome do Senhor Jesus. Vai compartilhando a nossa live, vai compartilhando com amigos, vai compartilhando com os familiares, vai convidando as pessoas, membros que você conhece, irmãos da igreja, para participarem conosco agora à noite, porque vai ser bênção, vai ser especial, vai ser algo de Deus para mim, para você e para todos que estiverem conectados nessa transmissão da fé em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Inclusive, já de início aqui eu quero ler um salmo, pastor, o Salmo 100, que é um salmo muito conhecido, inclusive hoje, domingo, por ser um domingo de adoração, nada mais justo do que lermos o Salmo do capítulo 100. Olha o que disse Davi em Salmo capítulo 100. Olha que palavra bonita. Aclamem ao Senhor todos os moradores da terra. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cânticos. Reconheçam que o Senhor é Deus. Ele nos criou e a ele pertencemos. Somos o seu povo, o rebanho que ele pastoreia. Entre por suas portas com ações de graças e em seus pátios com cânticos de louvor. Que bonito, hein? Dei-lhe graças e louvem o seu nome, pois o Senhor é bom, seu amor dura para sempre e a sua fidelidade por todas as gerações. O salmo em si é muito forte, fala muito forte ao nosso espírito, ao nosso coração. Mas olha o interessante que fala aqui nesse salmo: entre diante dele com ações de graças e apresente diante dele cânticos de louvor. É a forma que nós temos que entrar diante de Deus. E domingo nós fazíamos isso aqui, todas as manhãs, todos os cultos, todas as reuniões, já entrávamos diante dele com cânticos de louvores e com cânticos de adoração, reconhecendo que ele é Deus na nossa vida. Nós vamos agora, já que estamos começando aqui, vamos agora com o louvor. Nada mais justo do que entrarmos agora com louvor, com uma adoração, com um momento espiritual de busca da presença de Deus, e você aí da sua casa, que você possa adorar a Deus conosco em o nome do Senhor Jesus. Daqui a pouquinho voltamos com a nossa transmissão da fé, tem mais coisas boas, tem o momento da palavra. Caso você queira preparar o seu copo com água, sinta-se à vontade para isso, e daqui a pouquinho, no final da nossa transmissão, vamos fazer a oração no copo com água, vamos colocar os nomes para a oração, vamos agradecer a Deus juntos, vamos interagir aqui com o Espírito de Deus, tá certo? Vamos a essa adoração, já voltamos em nome de Jesus. Celebrando o nome do Senhor Jesus. O sofrimento dos perdidos nos incomoda, Senhor. Dá pra sentir imenso choro da dor. Celebra o nome do Senhor. É um amanhecer na graça de Deus. Oh, aleluias. Declare bem forte. O sofrimento dos perdidos me incomoda, Senhor. Dá pra sentir imenso choro da dor. Como posso ficar parado e
insensível e indiferente, pois cada pedido é parte minha, é minha, gente. Chega, eu não posso vacilar, eu não posso fracassar. Diga, ajuda-me, Senhor, a livrar os oprimidos e a libertar os cativos. Embora seja nossa obrigação, não fazemos nada, precisamos tirá-los da condenação confirmada. Olho para os campos amadurecidos, campos de aflitos e oprimidos, campos preparados para serem colhidos. Declare, chega, eu não posso vacilar, eu não posso fracassar. Ajuda-me, Senhor, a livrar os oprimidos e a libertar os cativos. Nós somos chamados para libertar os cativos e oprimidos, para levarmos o nome do Senhor. Oh, pois o sofrimento dos perdidos nos incomoda grandiosamente, pois nós sabemos que Deus é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai se não for pelo Filho, ao nosso Senhor Jesus. Declare o sofrimento dos perdidos me incomoda, Senhor. Dá pra sentir imenso choro da dor. Como posso ficar calado, insensível e indiferente, pois cada pedido é parte minha, é minha, gente. Chega, eu não posso vacilar, eu não posso fracassar. Ajuda-me, Senhor, a livrar os oprimidos e a libertar. Embora seja nossa obrigação, e não fazemos nada, precisamos tirá-los da condenação confirmada. Olho para os campos amadurecidos, campos de aflitos e oprimidos, campos preparados para serem colhidos. Chega, eu não posso vacilar, eu não posso fracassar. Ajuda-me, Senhor, a livrar os oprimidos e a libertar os cativos. Diga, Senhor, eu vou me esforçar pra naquele dia te encontrar, o dia da nossa vitória. Diga, Senhor, eu vou me esforçar pra naquele dia te encontrar, o dia da nossa vitória. Chega, eu não posso, diga isso bem forte, eu não posso fracassar, Senhor. Ajuda-me a livrar e a libertar. Pra terminarmos todos juntos, diga, chega, eu não posso vacilar, eu não posso fracassar. Ajuda-me, Senhor, a livrar os oprimidos e a libertar. Diga, Senhor, eu vou sempre caminhar sobre os montes pra levar o Evangelho de Jesus. Senhor, eu vou me esforçar pra naquele dia te encontrar, o dia da nossa vitória. Chega, eu não posso vacilar, eu não posso. Ajuda-me, Senhor, a livrar os oprimidos e
libertar os cativos. Pra terminar, diga: chega, chega. E vamos aplaudir bem forte ao nosso Deus. Você está merecendo na graça de Deus. Você é mais do que vencedor na presença do Senhor Jesus. Não deixe a tristeza tomar conta do seu coração, não. Viva o melhor do Senhor Jesus. Celebra o nome desse Deus, que Ele é majestoso. Oh, você tem um valor. Declare: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Diga: larga de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Diga: Ele está em você. E Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele é algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte o Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Olha o Senhor, diga: você tem o valor, o Espírito Santo. Você tem o valor, o Espírito Santo. Diga: ainda bem que eu vou morar. Ainda bem que eu vou morar com Deus. Ainda bem que eu vou morar com Deus. Ainda bem que eu vou. Ainda bem que eu vou. E vamos aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Que o sofrimento dos perdidos possam nos incomodar de verdade. Por isso temos que ser uma igreja evangelizadora. Haja vista que no momento não podemos evangelizar pessoalmente. Desde o ano passado não podemos mais fazer aquele evangelismo pessoal devido a esse distanciamento social. Mas nada nos impede de fazermos ou de realizarmos o evangelismo virtual, partilhando a nossa live, convidando as pessoas pelo WhatsApp, convidando as pessoas pelo Facebook, porque o nosso objetivo aqui é pregar o evangelho do reino, é levar as pessoas das trevas para a maravilhosa luz de Deus. O próprio Cristo disse: conhecereis, pois, a verdade, e a verdade vos libertará. Não a minha verdade, não a sua verdade, mas a verdade de Cristo. Essa é a única verdade que liberta, que transforma o nosso coração, que transforma o nosso caráter, que vem de tal maneira e causa um impacto interior em nosso espírito. Isso é chamado no Evangelho de conversão, de transformação total e completa. E claro que nós estamos a cada dia mais sendo transformados à imagem e à semelhança de Deus. Vai entrando nessa transmissão, vai deixando o seu nome para oração. Vamos, hoje domingo, mesmo sendo um domingo de adoração, vamos pedir uma bênção especial no final dessa transmissão por toda a nossa família. O que vocês acham? Você pode colocar o seu nome como líder espiritual da tua casa e você também pode começar a colocar o nome de todos os nomes dos seus familiares, principalmente aqueles que estão precisando de uma ajuda poderosa da parte de Deus. Nós temos a fé, temos a confiança. A Bíblia chega a dizer que aquele que busca, encontra. A Bíblia diz que aquele que bate, a porta se abre. A Bíblia diz que aquele que clama é ouvido. E é isso que nós vamos fazer no final dessa transmissão. Vamos pedir ao único que pode nos ajudar,
Vamos clamar àquele que tem ouvidos para escutar a oração daqueles que clamam por sua ajuda. A palavra de Deus diz: humilhai-vos, pois, embaixo da mão potente de Deus, e Ele, no seu devido tempo, vos exaltará. Vamos nos humilhar aqui no final desta live, clamando pelo socorro do Todo-Poderoso. E eu tenho a fé, tenho a confiança que orações serão ouvidas. Então vai colocando o seu nome e o nome das pessoas para a oração da família que nós vamos fazer no final dessa transmissão, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá certo? Então eu quero a sua participação, eu peço a sua interação nessa transmissão. É bênção total, é poderosa, como eu já disse no início da transmissão, não podemos, por motivo de força maior, não podemos ter o nosso culto das 9 horas, muita gente esperando, muita gente sentiu falta, mas graças a Deus estamos aqui nesta noite ao vivo, diretamente dos faces, das redes sociais da igreja. A essência é a mesma, o espírito é o mesmo, a fé é a mesma, a confiança em Deus é a mesma, tá certo? Então vai colocando o nome para oração. Se você se sentir à vontade, prepare um copinho com água ao lado do seu receptor, do seu computador, do seu celular. Você que vem sentindo aí sintomas de gripe, talvez aí desconfiado de alguma doença, de algum problema, talvez o organismo não está tão bom. Daqui a pouquinho unimos a nossa fé, o copo com água é o nosso ponto de contato, o nosso ato de fé na oração de hoje, na oração dessa transmissão em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos agora a um louvor com o missionário. Hoje domingo, nada melhor do que aquela adoração do domingo. Domingo eu vou louvar. E hoje é domingo, não poderíamos virar esse dia sem ter louvado a Deus, sem ter adorado a Deus em o nome de Jesus. Vamos a essa adoração com o nosso missionário R.R. Soares. Daqui a pouquinho voltamos. Vamos ter hoje aqui gota de sabedoria, aqueles flash de luz espiritual que vem ao nosso espírito, que com certeza pode fazer muita diferença na sua vida e na sua família, em nome de Jesus, sem falar dos testemunhos de pessoas que foram abençoadas, que foram convertidas, que alcançaram vitórias por meio da fé no Senhor Jesus, tá bom? Vamos a essa adoração já então. Daqui a pouquinho voltamos com a nossa transmissão, com a nossa live de adoração. Hoje temos mais adoração, temos mais louvor, mas não vamos deixar de ter aqui o nosso momento precioso da palavra. A palavra já está nas minhas mãos, a mensagem que eu iria pregar pela manhã, e agora à noite também quero poder trazer essa mensagem. Vai ser um ensinamento poderoso, algo revelador da parte de Deus para o seu coração. Então já deixa também do ladinho aí do seu aparelho a sua Bíblia, como também o seu caderno de anotação de mensagem. Eu falo com aquela pessoa que tem verdadeiramente sede de Deus, fome da palavra, desejo de aprender, de crescer no conhecimento vivo do Senhor Jesus. Então duas coisas precisam ser preparadas neste momento. Você prepara o seu caderno e prepara a sua Bíblia, porque nós vamos aqui trazer uma mensagem daqui a pouquinho poderosa, que vai agregar a sua vida espiritual, que vai te edificar, que vai te fortalecer, que vai te abrir a visão espiritual, e é disso tudo que nós todos precisamos em o nome do Senhor Jesus, tá bom? Vamos a esse louvor, amigos. Domingo é dia de adorar a Deus, de louvar a Deus. A saudade bate no nosso coração. Domingo, um domingo diferenciado. Temos vivido realmente tempos distintos, tempos diferentes, e temos que nos adequar, temos que nos adaptar, sem deixar o coração se amargurar, jamais, mas vivendo aí o propósito de Deus, vivendo o plano de Deus e a vontade de Deus. Que Deus possa com certeza ter misericórdia de nós, olhar para nós e estender as suas mãos neste momento tão delicado, tão assim distinto e tão diferente que toda a raça humana atravessa. Que na força de Deus possamos prevalecer, que na força de Deus possamos prosseguir, que possamos de fato praticar o que está em Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, aquele que habita, qual que é o problema de muitas pessoas? É não habitar no esconderijo do Altíssimo. E habitar no esconderijo do Altíssimo é habitar na palavra de Deus. E de tal maneira estamos habitando que a sombra do Onipotente passamos a descansar.
Tem pessoas que visitam o esconderijo do Altíssimo. Geralmente, as pessoas que visitam o esconderijo do Altíssimo, elas aparecem muito quando tem problemas, quando surgem situações adversas, situações essas que após baterem em várias portas, pedirem e clamarem por todo tipo de ajuda, então elas aparecem para visitar o esconderijo do Altíssimo. Mas a Bíblia não fala daquele que visita, a Bíblia fala daquele que habita, aquele que mora no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Geralmente a sombra se projeta, você só pode pegar a sombra de uma pessoa se você estiver perto desta pessoa. Então, esse Salmo 91 está falando da importância de todos nós estarmos perto do nosso Deus, pois se habitarmos, se não formos meros visitantes do Senhor, que em tempo de emergência, em tempo de aflição, em tempo de aperto, em tempo de angústia, em tempo de diagnóstico médico comprometedor, em tempo de resultado de exame desfavorável, em tempo de crise no casamento, que não procuremos a Deus somente nestes tempos, mas que possamos estar com Deus em todo o tempo, porque quando nós estamos com Deus em todo o tempo, eu não tenho dúvidas que Deus também está conosco em todo o tempo. Existe uma palavra chamada reciprocidade, né? A Bíblia diz: eu honro os que me honram. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. Então, a Bíblia fala dessa reciprocidade divina. Então, se eu ando com Deus, Deus anda comigo. Se eu oro, Deus responde. A conexão e a fidelidade a Deus precisa ser mútua. Ao mesmo tempo que eu quero a ajuda de Deus, eu também preciso corresponder com esse Deus. Eu também preciso me colocar debaixo do senhorio do Senhor Jesus. E é sobre esse assunto que nós vamos tratar daqui a pouquinho na palavra da fé, na mensagem de fé, para abençoar a sua vida, para abençoar toda a sua casa, toda a sua fé, sobre a importância de obedecer. Crer é obedecer. Esse é o tema da nossa mensagem hoje. Crer é obedecer, porque muitas pessoas pensam que crer é apenas dizer eu creio, mas nunca obedece. Mas segura aí o Salmo 91, aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ele é o Deus que nos guarda, é o Deus que vem nos guardando até o dia que assim Ele permitir. E claro, sem querer aqui, né, ser desequilibrado, o dia que não mais estivermos aqui é porque estaremos com o nosso Deus por completo, porque a vida humana vai além desta vida. Aliás, foi isso que Jesus veio trazer para nós. Essa é a verdadeira essência do Evangelho, a eternidade, a salvação. Claro, queremos cumprir todos os nossos dias aqui na terra, mas quando o cristão já não mais está aqui, é porque voltou para o lar, para a casa que Cristo preparou, porque o mesmo Cristo disse para os seus discípulos, bem quando ele estava subindo aos céus, Jesus olhou para os discípulos e disse assim: na casa do meu Pai há muitas moradas. E eu estou indo para preparar o lugar para vocês. Olha que palavra Jesus deu para os discípulos. Eu estou indo para preparar o lugar. Então quer dizer que quando Jesus estava subindo aos céus e deu essa palavra aos discípulos naquele instante, Jesus estava dizendo que aqui na terra não era o lugar deles e que ele estava indo à frente, enviando o Consolador, que é o Espírito Santo, e estava dizendo para eles: eu estou indo preparar uma figura de linguagem, porque o lugar já está pronto, o lugar já está totalmente preparado. Mas Cristo usa ali uma figura de linguagem dizendo: eu estou indo preparar o lugar para vocês e para todos aqueles que creem na minha palavra e se colocam debaixo do meu senhorio. Nós vamos agora a uma gota de sabedoria com o homem de Deus. Vamos a essa gota de sabedoria com o missionário e logo em seguida entra também aí uma gota de sabedoria com o pastor Jaime de Amorim Campos. 2 gotas de sabedoria, são palavras rapidinhas, questão de 1 minuto, 50 segundos, mas olha, que traz aí uma luz poderosa, um entendimento forte para o nosso coração
em o nome de Jesus. Não sai da live, permaneça conosco aí, tem coisa boa acontecendo, o Espírito de Deus abençoando você e toda a sua casa, trabalhando no seu coração, edificando. Amanhã, segunda-feira, começa uma outra semana e nós precisamos, acima de tudo, começar com a graça de Deus, do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Vamos a esta gota de sabedoria com esses homens de Deus. Daqui a pouquinho a gente volta com a nossa live de adoração em o nome de Jesus. Aqui o salmista disse o seguinte a Deus: levanta-te em nosso auxílio. As coisas estão más para você? Não estão funcionando? Você está vendo a prosperidade ir embora, a saúde desaparecer? Peça a Deus para levantar-se em seu auxílio e resgata-nos por amor das tuas misericórdias. Meu irmãozinho, Deus tem amor à misericórdia dele. E você tem que pedir: resgata-me. Além dele ter esse favor, que lhe perdoa, que lhe aceita de volta, que lhe abençoa, ele quer ainda resgatá-lo. Oh, que coisa linda! Deus quer fazer uma obra em você tão grande que o inimigo vai ver que não adianta, porque você está marcado para ir para a eternidade com Jesus. Amigo, anda com Deus. Qualquer armadilha do diabo, Deus mostra. Ele não deixa você ser preso, ser enganado. Você pode ser até atacado, entenda? Mas onde você estiver, ele vai estar contigo. Ele esteve com Daniel na cova dos leões. E às vezes nós passamos pela cova. Você pode permitir você entrar até na fornalha de fogo ardente, mas ele estará contigo. O caso aqui é a comunhão que esse homem Eliseu tinha com Deus. Porque Deus sim é onisciente, sabe de todas as coisas. Deus é onipresente, entenda bem. E se você andar com Deus, com o Espírito de Deus, que eu falei na comunhão, na oração, ore. A comunhão, meu irmão, traz confiança, a comunhão traz segurança e a comunhão faz você, entenda bem, enxergar o que o homem natural não enxerga. Não conheço tudo, muito menos sei o que virá. Não me preocupo, tenho um Deus em quem posso confiar. E se no caminho algo inesperado acontecer, eu vou manter o sonho e tirar lições pra aprender. Não importa a dor, eu já decidi e vou superar. Uma coisa eu sei, Deus é comigo, nele eu posso crer que tudo é possível. Vou continuar, algo bom está surgindo. Haja o que houver, Deus é comigo, nele eu posso crer que tudo é possível. Vou continuar, algo bom está surgindo. E se no caminho algo inesperado acontecer, eu vou manter o sono e tirar lições pra aprender. Não importa a dor, eu já decidi e vou superar. Uma coisa eu sei, Deus é comigo, nele eu posso crer que tudo
formos com o nosso Deus, não tenha dúvidas que Ele também será conosco. Nunca duvide disso. Nunca duvide dessa palavra. Como diz a canção Louvor da Lília Lopes, Deus é comigo, e pode ter a certeza que o é, caso você também seja com Ele. E para ser com Ele, Ele nos deixou a sua palavra como estrado dos nossos pés. Ele nos deixou as Escrituras como a luz do nosso caminho. Ele nos deixou a tua palavra como a lâmpada para os nossos pés. Se nela andarmos, com certeza teremos a ajuda do Todo-Poderoso ao nosso favor. Foi por isso que Paulo disse na carta aos Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando Deus é por você, o maior é contigo. Deus era com Davi e o que aconteceu com Golias? Deus era com Davi e o que aconteceu com o urso selvagem? Deus era com Davi e o que aconteceu com o leão feroz? Todos eles foram abatidos, todos eles foram vencidos. Não porque Davi era mais forte do que estes inimigos. Não. Entendeu? Davi era um improvável. Davi era uma pessoa improvável, uma pessoa desprezada, desacreditada, até mesmo pela própria família dele, pelos irmãos e pelo próprio pai. Tanto é verdade que quando o profeta Samuel foi à casa de Davi, à casa de Jessé, a mando de Deus para ungir um rei para Israel, porque Saul foi ungido rei, mas já não andava em obediência a Deus. Saul era obstinado, teimoso. Em razão disso, Deus unge outra pessoa. Deus deixa Saul. Olha como a questão é séria. Já que Saul não foi com Deus, não havia como Deus também ser com Saul. Então, Saul foi escolha de Deus. Muita gente fala por aí que Saul foi escolha do homem, mas a bem da verdade que quem escolheu Saul foi o próprio Deus, porque a Bíblia diz que foi Deus. Agora, se você me disser que o pedido de um rei foi escolha do homem, concordo com você, porque o povo pediu um rei, pediu para ser governado por um homem, mas quem escolheu esse rei foi o próprio Deus. O próprio Deus mexeu ali na vida de Saul, fez com que as jumentas do pai de Saul se perdessem, e quando as jumentas se perderam, eu só sei que o Saul foi buscar por essas jumentas perdidas e acabou se encontrando com o profeta Samuel. E naquilo que se encontraram, Samuel ungiu Saul como rei de Israel. Quer dizer, na perda das jumentas, ele recebe a unção de rei. Por isso que nós cristãos devemos confiar na soberania de Deus e confiar que Deus está diante da nossa vida, nos guiando e nos conduzindo, porque às vezes temos muitas dificuldades em aceitar certas perdas e às vezes não sabemos o que está por trás de determinadas perdas. Perdemos um ônibus, reclamamos. Perdemos um voo, reclamamos. Perdemos muitas vezes algumas coisas, reclamamos e não conseguimos enxergar a soberania de Deus nas perdas, porque quando Saul perdeu as jumentas do pai e foi buscá-las, ele encontrou com o profeta Samuel, que por sua vez o ungiu como rei de Israel. Ô perda abençoada, né? Quer dizer, a partir daquele instante, Saul recebe a unção de rei e é colocado como rei de uma nação escolhido pelo próprio Deus. Mas aí ele reinou 40 anos, desobedecendo a Deus, andou contrário à vontade de Deus, insistiu na sua desobediência. Qual foi o pecado de Saul, pastor Araquém? Ele insistia no pecado dele. O problema de Saul não era que ele só pecava. O problema do rei Saul é porque ele insistia no pecado dele da desobediência. O problema de muitas pessoas não é porque elas pecam apenas, é porque muitos insistem deliberadamente em seus pecados repetitivamente. Esse foi o pecado de Saul e essa foi a queda do rei Saul. Chegou o momento que Deus falou: bom, Saul, se você quer viver em desobediência, quer viver contra a minha vontade, então siga o seu caminho, porque eu já me provi de um rei que vai reinar no meu lugar, no seu lugar, e vai executar toda a minha vontade. Um jovem segundo o meu coração. E quando Samuel, que ungiu Saul, foi falado com Deus, Deus falou com ele para ungir o segundo rei, ele chega à casa de Jessé, aonde estava o jovem rei, que ninguém sabia, e
e Jessé apresenta todos os filhos a Samuel, desde Eliabe a Samar e todos os 7 filhos, eram 8. E aí ele apresenta os 7 que na mente do pai pensava, bom, é um destes, mas ele não chama Davi. E por que Jessé não chama Davi? Porque Davi era desprezado, era o caçula, era o menor, talvez porque era o desacreditado, o improvável da família. Mas ele era improvável para a família, ele era improvável para os irmãos, para o próprio pai, e não tem nada pior do que muitas vezes é muito difícil e complicado quando nem a sua família acredita em você. Mas é interessante a gente se libertar dessa aceitação dos homens. É importante ser liberto da aceitação dos homens, inclusive a aceitação da própria família. E muitas vezes quando você se prende à aceitação das pessoas, você sofre muito. Você padece porque nem sempre você é aceito, nem pelos de fora, e muitas vezes é rejeitado até mesmo pelos da sua casa, como foi Davi. Só que Deus aceitava Davi, entendeu? Então é isso que mais importa, quando Deus te aceita. Deus aceitava Davi de tal forma que, apesar de não ter sido chamado para aquele almoço, Deus falou para o profeta, nenhum destes eu escolhi. O profeta ficou sem entender, e aí foi quando o profeta perguntou para Jessé, acabaram-se os seus filhos? E Jessé, com muito custo, né, fez uma força imensa na mente para se lembrar que ele tinha um filho chamado Davi. Olha que situação, hein? E aí Jessé, depois que, sabe, apertou ali a cabeça para se lembrar que ele tinha mais um filho. Como é que pode uma coisa dessa? Mas pode. E aí ele lembra, não, tem o mais novo, tá ali, molecote ali, cuidando das ovelhas lá. Aí o profeta diz assim, então, nós não vamos assentar aqui para almoçar, para a refeição, enquanto ele não se achegar. Que bonita obra, quando você é rejeitado pelos homens, mas é aceito por Deus. Se preocupe em ser aceito por Deus. Se preocupe em ser uma pessoa aceita por Deus, recebida por Deus, louvada por Deus, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos agora a um testemunho de uma pessoa que foi abençoada, né? Um testemunho de uma pessoa que foi abençoada com a cura da coluna. Essa pessoa foi abençoada através da fé, através da oração, e daqui a pouquinho a gente volta para o momento da palavra de Deus para abençoar você e toda a sua casa em nome de Jesus. Vamos a esse testemunho? Fé é uma certeza que nos faz superar a limitação humana para alcançar o sobrenatural de Deus. E quem provou desta experiência foi esta senhora argentina. Veja. Eu vim aqui 2 vezes, faz uns 2 anos. Eu vinha de bengala, mas hoje eu vim de bicicleta. Aleluia! Vamos aplaudir a Jesus! O meu nome é Ana Cristina Rios. Eu dou graças ao Senhor por me permitir chegar aqui, pois faz 3 anos que eu tive um acidente, foi no ginásio, e me prejudicou a coluna. Eu fiquei 3 meses em cima de uma cama e não podia andar. Então, comecei a procurar os canais de televisão e encontrei no canal 13 o Show da Fé e estava passando o missionário Soares. E quando escutei que ele viria a Buenos Aires, eu tentei vir. Eu vim de bengala, pois eu usei durante 3 anos. Então ele orou e nesse dia eu fui embora e continuei andando com a bengala. E outra vez, quando ele voltou aqui no ano passado, então ainda eu continuava andando com a bengala, mas orando, até que um dia larguei a bengala e eu disse, por fé, eu tenho que fazer. Por isso hoje eu vim de bicicleta. Eu queria dar o meu testemunho porque queria agradecer ao Senhor e à igreja do Show da Fé. Quando o chamado de patrocinar a obra chega ao coração, com ele também vem a provisão, pois Deus dá a semente ao que semeia. Veio a gente... Foi assim, porque eu não vou patrocinar, porque não dá nada. Dá sim, como é bom patrocinar. E foi uma coisa muito boa na minha vida,
que tudo mudou dentro da minha casa. Incrível. Eu era aquilo que me aperreava, me zangava com qualquer coisa, com qualquer bobeira. E agora eu tolero tudo, em nome de Jesus. Porque através do patrocínio é que nós poderemos ajudar muita gente. Alguém me ajudou, por isso hoje eu estou patrocinando hoje. Depositar a confiança em Cristo é uma oportunidade que temos todos os dias de ver o impossível dar lugar à realidade maravilhosa de Deus. Crer é obedecer. Esse é o tema da nossa mensagem dessa tarde. Você que tem a sua Bíblia, você que tem o seu caderninho de mensagem, é um prazer poder entrar neste momento de ensino, de ensinamento da palavra, para que o seu coração seja iluminado pela luz de Deus. Crer é obedecer, e nós podemos ver isso em Gênesis capítulo 3, versículo 1. A relação que Deus tem conosco é pela obediência. Sem obediência a Deus e a sua palavra, não existe relacionamento do homem com Deus. Seja você crente de igreja, velho de igreja, seja você, tenha você o cargo que for dentro de uma instituição religiosa. A relação que Deus tem conosco é uma relação baseada na obediência do homem para com Deus. Sem essa relação de obediência, não existe nenhum tipo de relacionamento com Deus. Então não adianta apenas a pessoa crer de uma forma mística. Eu creio em Deus. Quem crê, obedece. É uma frase que nós temos que guardar no nosso coração. Quem crê, obedece. Quem crê, obedece. Quem crê verdadeiramente em Deus, obedece os seus mandamentos. Então, no início, quando Deus criou o homem, a relação que Deus tinha com Adão e Eva era por meio da obediência. Isso nós podemos ver aqui em Gênesis, do capítulo 3, versículo 1, diz assim, olha que interessante. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher, Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Já uma pergunta inspirando lançar dúvida em relação à ordem de Deus. A dúvida plantada no coração dos homens por parte do diabo. A Bíblia chega a dizer no versículo 2, podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É claro que podemos. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Então aqui a Eva já começa então a raciocinar com a serpente. A Eva já começa a racionalizar com a serpente. Isso é muito perigoso quando nós começamos a racionalizar com o pecado. E aí diz aqui o texto, é só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse, não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. Essa foi a palavra que Deus deu para eles. Não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. E diz o texto, e claro que vocês não morrerão, disse a serpente. É claro que vocês não morrerão, chamando Deus de mentiroso. A serpente respondeu à mulher, Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus conhecerão o bem e o mal. Então aqui nós enxergamos a serpente misturando a mentira com verdade. E não tem nada, uma das táticas, estratégias de Satanás não é falar uma mentira descarada, mas misturar a mentira com a verdade. Ele é um estrategista milenar. Ele está há milhares de anos na frente da raça humana. Então, para enganar, ele mistura a mentira com um pouco de verdade, para que então possamos degustar aquela mentira que pensamos ser verdade. Essa foi a tática usada por ele para levar tanto Adão como Eva ao primeiro pecado, a primeira desobediência a Deus. E diz aqui o texto no versículo 6, a mulher viu que a árvore era linda e que o seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e comeu. Depois deu ao marido que estava com ela e também comeu. Você vê que Adão não estava longe de Eva. Você observa que Adão não estava distante de Eva. A Bíblia não diz que ele estava ausente daquela tentação. A Bíblia diz que ele estava com Eva naquele instante. Ele viu tudo aquilo acontecer
e como líder espiritual, como homem espiritual, porque ele era o líder, foi feito primeiro, tinha a função de protegê-la, de guardá-la, de livrá-la, de redargui-la, de corrigi-la. E ele viu tudo aquilo e deixou que isso acontecesse. O silêncio de Adão. Muitos homens pecam, e eu costumo chamar que a omissão de um homem é o silêncio de um Adão. Quando um homem que deveria ocupar uma posição de líder espiritual, líder dentro da tua casa, não ocupa. É o silêncio, é o pecado de Adão neste homem. Ele, infelizmente, não se posiciona. E ele, assim como Adão não se posicionou quando Eva estava sendo seduzida, atraída, dialogando e raciocinando com a serpente. Naquele instante, Adão, como homem, como líder, deveria ter interceptado a conversa, ter cortado o assunto ali, mas ele permitiu com que tudo aquilo acontecesse, infelizmente. E diz o texto aqui no versículo 8, versículo 6, e a mulher viu e tal, aí diz assim, assim tomou do fruto e comeu, depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram, como o diabo disse, Essa era uma parte que ele falou que era verdade, e eles perceberam que estavam então nus. Por isso, costuraram folhas de figueira, umas às outras para se cobrirem. Quando soprava a brisa, no entardecer, o homem e a sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dentre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde você está? Parece uma pergunta ilógica, porque Deus sabe de todas as coisas, mas a bem da verdade é que Deus queria que Adão se apresentasse. Então Deus sabe aonde nós estamos, se estamos em santidade ou se estamos em pecado, se estamos obedecendo ou se estamos nos escondendo. Mas Deus é tão misericordioso que Ele nos espera nos apresentar diante dEle, seja para se alegrar ou seja para se arrepender. E Deus pergunta, Adão, onde você está? Não estou te encontrando. E Adão então responde, e ele respondeu, ouvi que estava andando pelo jardim e me escondi, tive medo, pois eu estava nu. Tive medo, algo que ele nunca sentiu de Deus, ele sentiu medo de Deus. E por que sentiu medo? Porque havia desobedecido um mandamento de Deus, havia desobedecido um princípio de Deus. E o relacionamento de Deus com Adão se baseava, se sustentava em cima desse princípio de obediência. E Adão ali, junto com Eva, quebra esse princípio e se esconde de Deus para não assumir as responsabilidades. E aí Deus então vem para o acerto de contas e Deus fala, e ele respondeu, ouvi que estava andando e tive medo e porque estava nu. E Deus ainda em sua misericórdia diz, quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus, você comeu do fruto que eu lhe ordenei que não comesse? Pergunta a Deus de novo. Deus já sabia de tudo, mas queria levar o homem a uma confissão. O homem queria levar Adão a um reconhecimento, queria levar Adão a assumir a sua responsabilidade. Mas infelizmente o Adão, ele não entende isso. A Bíblia diz que quando Deus fala isso, o homem respondeu, foi a mulher que me deste, e ela me ofereceu fruto e eu comi. É como se Adão estivesse dizendo, a mulher me fez pecar. Então não é de hoje que o homem não assume suas responsabilidades. Isso é antigo, isso vem lá de milênios atrás. Adão aqui então joga a culpa para Eva, e a Bíblia diz que Eva, quando foi indagada por Deus, joga a culpa para a serpente, e por aí afora vai. Então, essa questão de não assumir a responsabilidade, de fugir das consequências, não é novo, isso aí é muito antigo, isso você pode observar geralmente na vida de muitas pessoas, dentro de casa, na família, no trabalho, dentro da igreja, na vida cristã. Muitas pessoas, infelizmente, ainda estão fugindo das suas responsabilidades, e quando as consequências lhe batem às portas, eles dizem, a culpa foi do fulano, eu estou vivendo assim porque a culpa é de cicrano.
Beltrano é culpado, Cicrano é culpado, quando na verdade a maioria dos problemas que nós enfrentamos, 98% somos responsáveis por todos eles. Então aqui você observa nesse texto que o relacionamento que Deus tinha com Adão e Eva estava baseado na obediência, porque quando eles quebram esse princípio de obediência, a Bíblia diz que Deus então os castiga e os expulsa do jardim do Éden para que nunca mais retornem. E as pessoas chegam a dizer, poxa vida, hein? Nenhuma chance Deus deu. Deus ele é um Deus de palavra. Ele havia dito, no dia que comerdes da árvore, certamente morrerás. E verdadeiramente eles morreram, espiritualmente falando, foram separados da presença de Deus. Posteriormente, morreram fisicamente, né? Algo que não estava predito por Deus, algo que não estava preparado por Deus, essa morte. Mas o homem, por sua vontade mal administrada, por suas escolhas contrárias à vontade de Deus, acabou então trazendo a morte sobre o pecado, e nós viemos da genética deste homem, e por isso dentro de nós habita o desejo de pecar, ainda que possamos ter nascido de novo, a velha criatura adormece dentro de nós e precisamos adormecê-la sempre e mantê-la adormecida para que o novo homem possa estar sempre em evidência, nos dando a direção, nos guiando em Cristo Jesus. Então, obedecer crer é obedecer. Não dá para dizer, eu creio em Deus, mas eu não obedeço a sua palavra. O relacionamento que Deus tem conosco é baseado em sua obediência. A salvação vem pela graça mediante uma fé que obedece os seus mandamentos. O interessante de tudo isso é que no capítulo 4, a Bíblia fala também, versículo 7, em Gênesis 4, 7, nós temos aqui o exemplo de Caim, que não dominou sobre a sua vontade e não obedeceu a Deus, porque no versículo 7 diz assim, olha que interessante, se você fizer o que é certo, será aceito. Olha a liberdade que ele tinha aqui, mesmo depois de mesmo tendo nascido de Adão já em pecado. Deus disse para ele, se você fizer o que é certo, serás aceito, mas se não o fizer, tome cuidado, o pecado está na porta à sua espera e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Que fortes são essas palavras que Deus deu para Caim, quando este estava ali com o desejo e com a intenção de matar seu irmão Abel, movido por inveja. E Deus veio ao encontro do Caim e disse, poxa, se você fizer o que é certo, você vai ser aceito. Por que você não faz o que é certo? Né? Agora, preste atenção, o pecado está na sua porta e está querendo te dominar. Mas quem tem que dominar sobre ele é você. É você que tem que ser senhor sobre esse pecado que está querendo levar você a matar teu irmão, que não tem culpa nenhuma. Porque Caim não soube lidar com a rejeição. Né? Caim não soube aceitar um não na oferta que ele apresentou para Deus. E talvez as pessoas pensem, por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Porque antes de Deus aceitar a oferta, Deus aceita a vida de quem oferta. E a vida de Caim era uma vida reprovável aos olhos de Deus. Caim andava fora dos princípios de Deus, da vontade de Deus. Caim era mau. A Bíblia diz que ele era mau. Ele fazia coisas que desagradavam a Deus. No entanto, na hora do culto, ele veio trazer ofertas para Deus. Antes de Deus aceitar a nossa oferta, Ele quer aceitar a nossa vida. Se não temos uma vida que agrada a Deus, de nada adianta contribuições, de nada adianta ofertas, de nada adianta dízimos, de nada adianta, nada que trouxermos para Deus será aceito. Porque a maior oferta que podemos oferecer para Deus é uma vida que o agrada, um coração que o louva, uma vida que obedece os seus princípios. E essa oferta, Caim não tinha para dar para Deus. Mas Abel tinha. Abel tinha tanto uma boa oferta, como ele tinha uma vida agradável aos olhos do Deus Todo-Poderoso. E essa é a razão de Deus ter atentado para a oferta de Abel, mas desprezado a oferta de Caim. Então, aqui Deus fala para Caim dominar sobre um desejo, sobre uma vontade maligna, mas ele não domina. Ele escolhe ainda assim, mesmo depois de ser advertido por Deus, ele escolhe ainda assim chamar o irmão dele ao campo, a um lugar de trabalho, e ali tira a vida
do próprio irmão, porque Abel jamais imaginaria que o irmão mais velho dele, que deveria protegê-lo, estava pretendendo assassiná-lo, matá-lo, destruí-lo. Às vezes eu fico espantado com as atitudes de irmãos mais velhos na fé, com respeito a irmãos mais novos na fé. Eu quero ser um irmão mais velho que promova a vida sobre você, mas jamais quero ser um irmão mais velho que tire a sua vida, que lhe escandalize a fé ou que lhe maltrate. Eu quero ser aquele irmão mais velho que cuida da sua fé e que faça de tudo para que a sua fé esteja sempre mantida e você sempre sendo fortalecido. Eu acredito que é isso que nós esperamos daqueles que são mais antigos e mais velhos na fé. Era isso que Abel esperava de Caim, mas infelizmente ele acabou recebendo a morte das mãos de Caim, infelizmente. E esse ciclo não se terminou, isso acontece em muitos lugares, principalmente dentro das igrejas, infelizmente. Mas por isso somos incentivados a olhar para o Senhor Jesus e a nos manter firmes na fé em Cristo Jesus. Mais um exemplo de alguém que quebrou a obediência, não obedeceu, escolheu fazer a sua própria vontade e ali, depois que ele fez aquilo, Deus o bane da terra. Faz uma marca em Caim para que ninguém o mate. Eu vejo ali uma misericórdia de Deus para que ninguém tire a vida dele. E ele então é banido daquele lugar e se migra para outro lugar. Ele acaba sendo um fugitivo na terra, banido por Deus. Que coisa séria. E tudo isso porque ele quebra uma obediência, não obedece a Deus naquele ponto. Então, o que eu estou falando aqui nesta transmissão, nesta palavra? Que o nosso relacionamento com Deus se baseia na obediência ao Evangelho. Aonde se enche a boca para dizer, eu creio, eu louvo, eu exalto, mas eu não obedeço, não existe relacionamento com Deus, nunca existiu, um dia talvez exista, mas ainda não existe, porque todo relacionamento com Deus é baseado na nossa obediência. Tanto é que Paulo fala, só para terminar, em Romanos capítulo 1, versículo 5, o apóstolo Paulo diz da seguinte maneira, no livro de Romanos, veja aí Romanos, olha o que diz aí na carta de Romanos capítulo 1, versículo 5, olha as palavras do apóstolo Paulo com respeito a uma fé que anda junta com a verdade. Acho que é o versículo 5 que diz assim, por meio dele recebemos a graça e a autoridade, como apóstolos, de chamar os gentios em toda parte e crer nele e lhe obedecer, em honra de seu nome. Vou ler de novo, Romanos capítulo 1, versículo 5. Por meio dele recebemos a graça e a autoridade, como apóstolos, de chamar os gentios em toda parte e crer nele e lhe obedecer, em honra e em seu nome. Então você observa que o crer em Deus vem seguido por obediência. Logo após vem obedecer. Então não é um crer de confissão. Eu creio, Senhor, mas nunca obedeço, nunca me rendo, nunca sigo o Evangelho, nunca me torno submisso à palavra de Deus. Então é um crer religioso, é um crer místico, é um crer verbal, mas não é um crer bíblico, um crer que nos leva a obedecer o Evangelho. Paulo fala sobre isso. Então não confunda uma confissão de salvação. Eu aceitei Jesus, né? Preste bem atenção que isso aqui é muito sério. Eu aceitei Jesus, ok? Quem sou eu para duvidar que você aceitou Jesus? Agora o que vem depois? Né? Tem muitas pessoas que fazem a oração do pecador arrependido. Eu me arrependo de todos os meus pecados, ok? Ótimo. Mas e depois? Continuo com ele? Eu o assumi como meu Senhor? Porque Jesus Cristo não é só Salvador. A Bíblia não diz que ele é apenas Salvador, ele é Senhor. E como Senhor, Senhor de quem? É o nosso Senhor. E como ele é o nosso Senhor, então nós somos seus filhos, seus servos, seus filhos, seus amigos, não importa. Lhe devemos então honra por meio da obediência. Então, fazer a oração do pecador arrependido e dizer, eu aceitei Jesus hoje,
ok, não vejo nenhum problema, não tenho nenhuma contrariedade quanto a isso, jamais. Mas o que vem depois? Obediência, rendição, submissão, crer e obedecer, como disse o apóstolo Paulo. Uma confissão de crer no Evangelho, de crer na palavra, destituída de obediência à palavra, é um crer até de demônios. Que isso, pastor? Como assim um crer de demônios? Porque a Bíblia também fala que os demônios creem. Os demônios creem? Claro que creem. Eles eram anjos que viviam na presença de Deus. Então, um crer destituído de obediência é um crer de demônios. Se eu não me engano, foi Tiago que falou sobre isso. Se você puder, eu acredito aqui que está em Tiago. Vou pedir aqui minha produção para ver para mim. Tiago, capítulo 4, capítulo 1 ou 2, se eu não me engano, vamos ver aqui, livro de Tiago, o apóstolo Tiago fala sobre os demônios que creem e também estremecem, mas os demônios creem, estremecem, mas não obedecem, né? Então, é muito importante entendermos isto daqui. Vamos ver aqui, se eu não me engano, vamos ver se eu consigo encontrar aqui esse texto. Mas se eu não encontrar, que acabou fugindo da minha memória, acabei esquecendo o local certinho, mas o texto está aqui em Tiago, que diz assim, que os demônios creem, mas não obedecem, mas creem e chegam até estremecer. Então a fé de demônios é uma fé que não se rende a uma... 2,19, né? Então acho que é Tiago 2,19. Deixa eu ler aqui para ficar mais certeiro. Obrigado. Olha o que diz aqui o 19. Preste bem atenção. Você diz crer que há um único Deus? Olha que interessante. Você diz crer que há um único Deus? Muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanto insensatez, vocês não entendem que a fé sem as obras é inútil? Então essas obras aqui, ele está falando de boas ações, mas as obras que a gente diz aqui é uma obediência, uma fé, ela é evidente por meio de obediência aos princípios e à palavra de Deus. Então os demônios creem também, os demônios tremem também, mas os demônios não obedecem. E se nós cremos e também trememos e também não obedecemos, e se nós cremos e trememos e não obedecemos, então que diferença há entre a nossa fé e a fé dos demônios? Então o que diferencia a nossa fé para a crença dos demônios, dos espíritos, é que os demônios não obedecem e nós obedecemos. Então nós cremos, tememos e obedecemos. Então conhecimento sem prática não há valor nenhum. Nós vamos agora ao musical. Que Deus fale mais ao seu coração com essa mensagem, com essa palavra. Crer é obedecer. Quando você de fato crer no Evangelho, você vai buscar a graça de Deus para poder então obedecer a palavra de Deus. Nós vamos a esse musical, este louvor, e já em seguida voltaremos para o momento da oração especial pela nossa família. É o cântico dos salvos. Aleluias! Eu sou vencedor, porque na cruz Ele sofreu, Ele se entregou, Ele foi moído pelas minhas transgressões. A Tua palavra diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por Tuas pisaduras nós fomos sarados. Cante comigo agora o cântico dos salvos. O cântico dos salvos sobe até o céu. Eu sou livre pelo sangue de Cristo. O inferno estremece, o inferno estremece, sem poder estar. Eu sou livre pelo sangue.
eu sou livre pelo sangue de Cristo. Eu sou livre pelo sangue de Cristo. Nós vamos voltar, tá? Vamos lá, eu sou livre. Eu sou livre pelo sangue de Cristo. Agora acompanha comigo aí, diga o cântico do salvo sobe até o céu. Eu sou livre. Diga assim, ó, o inferno estremece, o inferno estremece, sem poder estar. Eu sou livre pelo sangue de Cristo. Eu sou livre pelo sangue de Cristo. Agora bem forte, eu sou livre. Eu sou livre pelo sangue de Cristo. Sou vencedor pela cruz e nos meus grilhões, os meus grilhões todos se quebraram. Cantarei até perder a voz, vou gritar bem alto, pois eu encontrei vitória. Em Jesus que você vai encontrar a sua vitória. É quando você olhar para essa doença e dizer: Satanás, você não tem poder sobre a minha vida, porque na cruz o Senhor se entregou por mim, para que eu tivesse vida e vida abundante. Oh, glória a Deus! Agora você vai declarar: oh, que grande amor! Oh, que grande amor! Meus pecados carregou. Eu sou livre pelo sangue de Cristo. O poder ressuscitou. O poder ressuscitou. Hoje habita em mim. Eu sou livre pelo sangue de Cristo. Eu sou livre. Eu sou livre pelo sangue de Cristo. Eu sou livre. Eu sou livre pelo sangue. Dos vencedores de Jesus aí, ó. Vamos cantar como lindo coral, povo de Deus, para Ele. Então declare: sou vencedor pela cruz, os meus grilhões, os meus todos se quebraram, todos se cantarei até perder a voz. Vou gritar bem alto, pois eu encontrei vitória. Eu encontrei vitória. Vitória. São os vencedores, aplaudam bem forte a Jesus. Aleluia. Chegamos agora ao nosso momento da oração. Por incrível que pareça, estamos completamente finalizando a nossa live. Parece que começamos agora há pouco, mas já estamos finalizando a nossa live. Amanhã, segunda-feira, estaremos de volta ao vivo para dar mais um pouco de suporte espiritual para todos que fazem parte da família Graça do nosso ministério, que participam conosco, mesmo através da transmissão da fé, da live. Não estamos cultuando aqui na igreja presencialmente, mas a família continua unida na mesma fé, no mesmo espírito, prostrado aos pés do Senhor. Pessoas que pediram oração pela família, eu quero hoje fazer uma oração junto com todos vocês, orando por toda a sua família. O Eduardo nos fez contato, pede oração pela família, Betânia, o Paulo, o Márcio, a Vanessa, a Helena, a Vânia, a Priscila, Edgar, Valteir,
Maria, Josiara, Jailson, Patrícia, Karina, Olga, Hélia, Rogério, Irani, Elisane e tantas outras pessoas conectadas ao vivo aí com a nossa transmissão da fé, com a nossa live da fé, hoje domingo, que começamos com a batalhazinha aí de manhã, mas que agora à noite tivemos aí a oportunidade de se conectar com vocês em casa e poder transmitir aqui o momento da palavra, momento do louvor, de adoração, são as ferramentas que temos no momento para nos conectarmos e nos unirmos espiritualmente e nos conectarmos acima de tudo com o nosso Deus. Vamos para a oração, vamos falar com Deus. Está aqui a minha água e vamos para o momento precioso que é o momento da oração. Ó nosso Deus, ó nosso Pai, é um privilégio podermos entrar diante de Ti em espírito de oração neste momento. Eu aqui, diretamente aqui do gabinete pastoral, e esta pessoa talvez na casa dela, na sala de casa, no quarto, no ambiente em família, participando comigo desta oração. Meu Deus, em nome de Jesus, nós entramos diante de Ti com júbilo, entramos diante de Ti com um coração feliz e nos apresentamos ante a Ti com cântico, dizendo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. É aquele que olha para nós com o seu olhar de misericórdia. Misericórdia essa que se renova a cada manhã. Meu Deus, em nome de Jesus, em minhas mãos eu tenho aqui centenas, dezenas de nomes de pessoas que nos pediram a oração pela família. E eu não sei propriamente o que acontece dentro da casa desta pessoa. Eu não sei propriamente o que acontece no casamento, o que acontece na família, o que acontece com os filhos. Eu não sei muitos detalhes, mas, ó Deus, o Senhor sabe. O Senhor sabe de toda a aflição que nós enfrentamos. O Senhor sabe de cada detalhe que essa pessoa tem enfrentado dentro de casa, na criação com os filhos, no casamento, no lar, no trabalho. Em nome de Jesus, o Senhor sabe. E eu venho colocar essas vidas aqui nesta oração diante de Ti, unir a minha fé com a fé destas pessoas e nos achegar ao trono da Tua graça em oração, pedindo a Tua ajuda, pedindo, meu Deus, o Teu socorro, pedindo, meu Deus, a manifestação do Teu poder, a operação dentro da casa, no lar, a restauração da família, pedindo que as portas dos céus sejam abertas, que as janelas dos céus sejam abertas e o Senhor possa despejar a Tua graça na casa desta pessoa, no coração das famílias neste momento. Pai, em nome de Jesus, envia o Teu poder, manifesta o Teu poder que restaura, que cura, que levanta. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos aqui pelo fortalecimento das famílias, Pai. E que nada, que vento nenhum, que ação demoníaca nenhuma poderá derrubar a casa desta pessoa. Porque é casa edificada na rocha, é casa fortalecida na rocha, é casa fortalecida na Tua palavra, em o nome de Jesus. Abençoa, Senhor, os enfermos, arrancando dos seus corpos toda enfermidade, toda peste, toda praga, em nome de Jesus. Para a honra e para a glória de Deus. Beba desta água, crendo de todo o seu coração. Infelizmente estamos chegando, a gente fala infelizmente porque se deixássemos poderíamos ficar mais tempo. Já até passamos aqui um tempo a mais, mas acredito que valeu a pena. Estamos chegando aqui a mais um final de transmissão da fé. Amanhã, segunda-feira, queremos poder estar aqui, se assim Deus permitir, para dar mais suporte espiritual amanhã, porém o horário às 8 horas da manhã, às 20 horas. E eu te convoco a não perder nenhum minuto, nenhum momento, nenhum instante, porque nesses tempos que vivemos, são tempos cruciais, onde o nosso homem espiritual precisa ser fortalecido mais do que tudo. Como é um costume nosso, finalzinho sempre eu faço aquele apelo à membresia da nossa igreja. Você já deve ter visto aí as contas para contribuição, as contas da igreja, para que você possa fazer uma contribuição via WhatsApp, pegar o seu celular e fazer uma transferência
bancária para uma das contas da igreja e nos mandar o seu recibo, esse recibo pelo contato, pelo nosso WhatsApp. Você também tem aí o Pix da igreja para que você possa fazer a contribuição em o nome de Jesus. Precisamos muito, amanhã estaremos pagando aí uma grande conta da igreja, um grande compromisso da nossa igreja, apesar de não estarmos tendo cultos coletivos, nós temos grandes compromissos a honrar e amanhã, segunda-feira, precisamos muito honrar esses compromissos. Eu peço a sua ajuda, eu peço que você ouça o apelo do seu pastor, tá bom? Se você puder nos ajudar, ficarei muito agradecido, mas também se não puder, continuaremos orando por você de todo o nosso coração. Vamos ficando por aqui? Deus abençoe, forte abraço, fica com louvor, com uma adoração abençoada aí, abençoando você e toda a sua casa, em nome de Cristo. Forte abraço! Jesus, vim aos teus pés, me derramar, me entregar, minha coroa, entrego a ti e renuncio tudo que há em mim. Como vou viver sem reconhecer? És meu Deus, és minha canção, minha inspiração. Cantarei, cantarei. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor. Estabelece sobre nós o teu domínio. Feita a tua vontade, Senhor. Estabelece sobre nós o teu domínio. Como vou viver sem reconhecer que és meu Deus, és minha canção, minha inspiração. Cantarei, cantarei. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor. Estabelece sobre nós o teu domínio. Estabelece sobre nós o teu domínio. Venha teu reino, venha teu reino, venha teu reino sobre nós. Venha teu reino, venha teu reino, venha teu